Em um debate na Melodia FM, César Cavalcante e Lana Holder falam sobre o relacionamento homoafetivo. A Bíblia condena o homossexualismo? Confira no vídeo. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no meio gospel? O canal Cristão Ativo te atualiza todos os dias com as notícias. Curta o vídeo, comente, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia. Vamos para o vídeo. A gente terminou o bloco anterior falando sobre os termos e as passagens que aparecem tanto em Levítico quanto nas cartas do apóstolo Paulo, e a gente lidou especificamente com o texto de Romanos capítulo 1, e a defesa da pastora Lana, pastor César, é de que esses textos não tratam meramente de uma relação entre dois homens ou entre duas mulheres, mas ela associa isso à questão da prostituição cultural e da idolatria. Então essa é a questão. O que a Bíblia vai dizer pra gente, obviamente, acho que todos nós concordamos aqui, é que o sexo fora do casamento é pecado. Então eu preciso entrar nessa questão. Que a gente concordou nisso aí. Isso com certeza nós concordamos. Tem militantes LGBT que não concordam com isso, que acham que o sexo é fluido e pode ir acontecer onde o instinto mandar, né? Então a gente entende que não é assim. O sexo tem que acontecer dentro do casamento para estar dentro da vontade de Deus, agradar a Deus e ser compatível com a vida de um discípulo de Jesus Cristo. É essa a questão. Então a questão que fica para mim é a definição do termo. É certo que não existem tantos textos no Antigo e no Novo Testamento que vão dizer de maneira negativa explicitamente sobre a questão da homossexualidade, da prática homossexual. Como o pastor César mencionou aqui a questão da ceia, uma escassez ou uma suposta escassez de textos não é suficiente para a gente destruir o argumento. Pelo contrário, um texto sobre a ceia é suficiente para a gente praticar a ordenança ao longo de 2000 anos. Mas a questão é a seguinte: apesar de haver poucos textos no Antigo e no Novo Testamento que se referem a esse assunto da homossexualidade especificamente, o que a gente encontra no Antigo e no Novo Testamento é um padrão de casamento ou de relação sexual chamado heteronormativo, como se dizem por aí, né? Então a gente percebe isso no Antigo e no Novo Testamento, um padrão de uma relação entre um homem e uma mulher, uma relação monogâmica, uma relação heterossexual, uma relação permanente ou indissolúvel. Você mencionou o divórcio agora há pouco, né? A gente teria problema com o divórcio, o recasamento. Então uma relação indissolúvel e dentro da comunidade da fé. Não pode ser uma relação interreligiosa. Então é mais ou menos assim que a Bíblia apresenta isso de maneira onipresente no Antigo e no Novo. Então se a gente tivesse que definir casamento do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão, o que é o casamento? Essa instituição que é exclusiva aí para quem quer desfrutar de sua sexualidade. O casamento, dentro do contexto bíblico, né, liga duas pessoas. Se a gente for usar um padrão, se Adão e Eva for o padrão, então a gente vai ter que desconsiderar inclusive muitos casais heterossexuais porque destoam desse padrão. Eu não sei se Adão e Eva eram loiros, se eles eram pretos, eu não sei se eles eram albinos, eu não sei quem eles eram. Então tudo que destoe do conceito do padrão de Adão e Eva, então seria fora do padrão que a gente considera como aprovado por Deus. Se a gente estiver falando então de um homem e de uma mulher, onde o homem ou a mulher são estéril, porque Deus mandou eles crescerem e multiplicarem, então eu também estou saindo de dentro de um conceito de padrão, e também não seria aceitável. Então como duas mulheres casadas, né, que graças a Deus nos deu esse privilégio, depois de muito lutar, né? Em 2013 saiu a lei que possibilita o nosso casamento. A gente concorda que o casamento ele acontece a partir do momento em que duas pessoas se amam, se respeitam e estão dispostas a viver uma vida monogâmica, né? Na fidelidade, na lealdade e dentro do conceito de fé das Sagradas Escrituras. Então, para mim, para Rosânia, o que nós ensinamos na nossa comunidade, que inclusive o sexo é permitido por Deus, sim, abençoado por Ele dentro da instituição do casamento. É o mesmo ensinamento que a gente aprendeu na Assembleia de Deus, né? A única coisa que destoa é a questão de aceitar-se os homossexuais, toda a comunidade LGBTQIA+, e o mais que tiver aí, que sejam recebidos, porque há essa questão da inclusão através da morte
sacrificial de Cristo na cruz, porque ele veio para morrer por todos. E isso se inclui a todos, então inclui a nós. E quando Jesus fala em Mateus capítulo 19, como o próprio pastor César já trouxe aqui a citação, né, do casamento, e ele também fala ali dos eunucos, né? Então eu acredito muito sim que a palavra eunuco está se associando àqueles que destoam do que é comum, ou seja, aquilo que seria diferente. Pastor César, como que se define casamento do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico? Do jeito que a Bíblia fala. Quando ela diz que eu não sei se o Adão e a Eva eram tipo loiros, não sei o que lá, tal, ou morenos, não sei o que, e se um loiro, se ele é loiro, ela é morena, não sei o que. Então, obviamente, né, os biotipos não importam. Eu não saber como era o Adão e a Eva não me dá direito de duvidar que é um homem e uma mulher. Entende? Não dá para fazer teologia, Lana, no silêncio das escrituras, no que a Bíblia não diz. Então, por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, que você que citou primeiro, diz assim, no versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Não tem nada a ver com paganismo. Deus está falando para toda a humanidade. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram o seu coração e insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível. Essa imagem é o que, pastor? Eu vou concluir o texto. Mudaram a imagem do Deus... do Deus... incorruptível, em semelhança de imagem do homem corruptível. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações e à imundícia, para desonrarem em seus corpos entre si. Porque mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha no seu erro. Ele não está falando de nenhum tipo de religião pagã. Ele está dizendo o seguinte: você tirou a glória de Deus e preferiu a glória sua. Ao invés da imagem de Deus que Deus fez, você preferiu buscar os seus próprios deleites. O texto é o texto, entendeu? Então, não tem essa história de que isso aí é um culto pagão e tal. Infelizmente, Deus, ele não aprova o relacionamento entre homem com homem, mulher com mulher. Quando eu digo infelizmente, porque eu sei que essa é a luta de muita gente. E eu entendo que é uma luta grande. Mas a nossa natureza é caída. Então o nosso coração, Jesus Cristo disse, lá em Mateus, que no nosso coração está cheio de adultério, de mentira, de engodo, de assassinato e tudo mais. Então eu não posso dar vazão à minha natureza e dizer assim, porque essa é a porta, Lana, essa é a porta que, se a igreja entender do jeito que você está querendo que a igreja entenda, vai abrir a porta para um monte de outras coisas que todo mundo vai ter que achar natural. E essa é a porta para... Eu não estou te acusando, por favor. Estou dizendo que isso pode ser a porta lá na frente para relações sexuais, inclusive com crianças. Por quê? Porque eu senti. Eu sinto, é honesto o meu sentimento. E eu não quero discutir o sentimento. A questão é que a Bíblia condena a prática. Se a Bíblia condena a prática, tem duas saídas. Ou você se atém ao que a Bíblia diz, ou você abandona o que a Bíblia diz. Agora vamos para as perguntas dos ouvintes. Eu preciso ler o mesmo texto que ele leu, só um pedacinho, tá bom? Eu vou usar a nova tradução da linguagem de hoje, que usa homossexual passivo e ativo, tá bom? Vamos lá. Eles sabem quem Deus é, Romanos 1:21.
mas não lhe dão a glória que ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos. Que são eles. Se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas. Então, o senhor dizer para mim que nesse contexto não existe idolatria, o senhor está não, idolatria ele diz é autolatria, né? É autolatria, não é contexto pagão. Mas é um contexto pagão, porque Roma era uma cidade pagã. Vários templos pagãos, inclusive a religião que predominava era a adoração à deusa Diana. Eu vou para um áudio, tá bom? Pra gente ver as perguntas dos ouvintes. Vamos sentir esse termômetro aí de como são os ouvintes. A direção ali tá dizendo, não, vamos continuar debatendo, vamos continuar discutindo, pode ser? Então vamos lá, pastora, vamos continuar aqui então. Deixa o áudio pra lá, vamos continuar aqui. Eu acho que já não dá mais tempo. Uma pergunta que eu quero fazer então pra vocês dois. Aí eu quero direcionar uma pergunta pra você, pastora, e direcionar uma pergunta especial pra você, pastor. Então, vou começar com o pastor agora, porque eu comecei quase todas as perguntas com você. Então deixa eu conversar com o pastor aqui. A pergunta que eu queria fazer para ti: quais são os maiores desafios, pastor, de pastorear o coração de alguém que luta com impulsos homossexuais ou que sente que tem uma orientação homossexual? E aproveitar com essa pergunta você já pastoreou alguém nessas circunstâncias, nessa condição? Tá, essa pergunta vai ser a mesma para ela? Não. Ah, tá. Mas se você quiser responder primeiro, fica à vontade. Porque às vezes, acho que ela queria falar mais coisas. Se você quiser, fica à vontade. A única coisa que eu quero ressaltar aqui é como é desesperador para quem faz parte da comunidade LGBTQIA+, ver que a igreja associa a homossexualidade com a pedofilia. Como eu já vi, por exemplo, pastores renomados dizerem que se liberar hoje o sexo entre iguais, vai ter que liberar o sexo com animais. Então são comparações esdrúxulas, principalmente que se eu pegar os índices de pedófilos que estão presos, a maioria, quer dizer, uma grande maioria são heterossexuais e não homossexuais. Então a gente precisa dar um norte nesse assunto, levando que a questão da homossexualidade não tem nada a ver com caráter. Assim como o fato de alguém ser hétero não significa que ele tenha um caráter ilibado. Da mesma forma como uma pessoa ser homossexual não significa que ela tenha um caráter desajustado. Eu concordo com isso, tá? Não tô dizendo que você ou coisa... Eu não aliei você à pedofilia, eu tive esse cuidado. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte... Eu acho que a associação, se eu entendi, César, a associação que ele fez foi a seguinte: se você relativizar esse termo, se você relativizar o casamento, ele não relativizou o termo casamento, porque ele manteve essas premissas aqui. É uma relação monogâmica, indissolúvel dentro da comunidade da fé e heterossexual. Que era a minha vez aqui, então vamos lá. Qual que é o ponto do relacionamento sexual ou homossexual? De fato, a Bíblia chama esse relacionamento de relacionamento antinatural. A Bíblia chama esse relacionamento de... É uma abominação, porque é contra a natureza. É só olhar. Se todo mundo for homossexual, acabou o mundo. Então é antinatural. Lá na Bíblia, em Levítico 18, o texto, na sequência, ele diz o seguinte: isso, você não vai deitar com o homem como se fosse mulher, porque isso é uma abominação. E na sequência... E eu não estou usando isso, quem usou o contexto foi mais a Lana, mas na sequência ele vai falar sobre um homem se deitar com um animal. Se é para usar contexto, ele tá, ou seja, ambos são relacionamentos antinaturais, entende? Então, infelizmente, a Bíblia condena o relacionamento sexual entre 2 homens ou entre 2 mulheres. Então, mas há espaço na graça de Deus para receber essas pessoas. Eu acho que a igreja tem que repensar a forma como lida, como fala, tem que ser muito bem-vindo na comunidade cristã, tem que dar bem-vindo a essas pessoas, mas ela tem que buscar que em Deus, lá no começo eu disse, Deus não te aceita como você é. Se ele te aceitasse como você é, não precisava de igreja, precisava de salvação. Ele me aceita como eu sou, porque tá bom, eu tô salvo. Mas não, isso é para todos os pecadores, inclusive para os homossexuais. Então ele precisa agora se enquadrar na doutrina bíblica. Agora a questão pastoral, pastor. Como que pode receber da melhor forma possível. Já tive experiência de pastorear. Eu sou pastor há 20 e poucos anos, então imagina. Já tive experiência de pastorear pessoas assim. Ganhei alguns, perdi outros.
como acho que todos os pastores. Acho que você é pastora, você perdeu gente, ganhou gente, tem a pandemia aí, tem gente que foi e não voltou mais, tá? Funciona assim. E isso pra mim funciona pra heterossexual e pra homossexual. Eu queria falar só uma coisinha, bem rapidinho, porque eu sei que... 2 minutos pra encerrar, tá, senão você vai... 2 minutos. Vou perder a chance de fazer uma pergunta. 2 minutos. Eu sei que essa situação, essa questão é uma questão muito polêmica. Eu não duvido. Eu não duvido que a igreja esteja buscando compreender para incluir. Só que nesse processo a gente tem perdido vidas. E nós precisamos sim fazer uma releitura das Sagradas Escrituras, como essa mesma releitura foi feita acerca de outras questões. Se eu vou usar o que o pastor César falou aqui, que o que os apóstolos falaram, eles falam também com em nome de Cristo. Paulo, ele fala da escravidão. Então, se eu for levar em conta o que Paulo fala da escravidão, eu vou ter que manter a escravidão como um conceito social. Então, eu preciso realmente fazer uma releitura das Escrituras como um todo, pastor. E eu não estou aqui num lugar de alguém que é homossexual, defendendo os homossexuais. Eu estou aqui no lugar de uma alma que entende, não com uma resposta somente provinda das Sagradas Escrituras, que é a minha base de fé e prática. Os 4 anos que eu vivi em conflitos e todos esses anos pastoreando pessoas que chegam ali desesperadas, que inclusive de cada 5 pessoas que se suicidam hoje, 3 são homossexuais dentro dentro da realidade da igreja. Então, assim, a gente está falando de uma questão que vai além de uma exegese, além de uma hermenêutica, fala de eternidade. Nós precisamos ser movidos por compaixão, movidos por misericórdia. Se a gente usar esse critério que a gente está usando para falar da homossexualidade dentro do contexto da Bíblia, nós vamos ter que usar esse critério para falar de outros N contextos e mudar a igreja acerca de N questões. Agora eu preciso fazer uma pergunta. Faça, por favor. Você ficou muito conhecida no meio evangélico depois da sua conversão. Seu testemunho de conversão, um testemunho maravilhoso, sim, né? Que envolve inúmeras questões. E aí você, nesse testemunho que você sempre compartilhou, você mencionava o fato de você se perceber liberta. Eu não vi você usar esse termo curada, não sei se você usava esse termo também, mas você se apresentava ser liberta de questões como as drogas, o álcool, o próprio tráfico, né? E a questão da homossexualidade. Então você enfatizava bastante isso, seu testemunho era bastante relevante, bastante pertinente, justamente por causa dessas questões, né? Não só da homossexualidade. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para você estava enganada nessa época? Você estava enganado? Eu estava tentando desesperadamente. Porque eu aprendi que a minha sexualidade me levaria para o inferno. E eu amo a Deus e eu não quero ir para o inferno. Então, se aquilo me condicionava a uma eternidade longe de Deus, eu estava disposta a mudar. Fosse o que fosse preciso fazer, inclusive me casar. E quando Paulo fala, inclusive, da questão antinatural, é aquela questão de você se deitar com um homem é antinatural para você. Você se deitar com um homem é antinatural para você. Eu me deitar com um homem é antinatural para mim. Então, eu buscava desesperadamente por uma mudança. Jesus fala que o que contamina não é o que entra, é o que sai, né? Então, eu buscava, através das palavras, determinar uma cura para minha vida. E Jesus mudou. Me tirou das drogas, me tirou do alcoolismo. Não foi do tráfico, literalmente, mas no sentido de subir e descer morro para comprar drogas. Jesus mudou a minha vida, o que podia ser mudado.